Bom dia. Vamos começar nossa segunda aula, né, do curso de Raciocínio Lógico e Matemático para o concurso da EBSER. Então, ficaram faltando algumas questões da primeira parte. Vamos terminar essas questões agora, tá? Depois, nossa colega trouxe duas questões de prova que ela encontrou em casa, que teve dúvida. Então, a gente resolve aqui na sala também, ok? Esse é o ponto 29 que a gente já fez, não foi isso? Na aula passada? Dê uma olhadinha aí, por favor. Eu acho que falta 1.30. 1.28, a gente parou? Então vamos fazer a questão 1.28. Mas atenção aqui. Um objeto custa R$ 75 e é vendido por R$ 100. Determinar. Bom dia. Letra A. A porcentagem de lucro em relação ao preço de custo. A porcentagem de lucro em relação ao preço de venda. Vamos lá. Questões envolvendo lucros. O que é o lucro? Se a gente pensar, o lucro, né, é o preço de venda menos o preço de custo. Eu compro a mercadoria por um preço C, certo? E vendo por um preço V. Essa diferença é o meu lucro, ok? Se esse lucro for negativo, ou seja, se o preço de venda for menor que o preço de custo, eu vou ter um prejuízo, tá bom? Mas ainda assim, o conceito é o mesmo, né? Só vai mudar que em vez de eu ganhar dinheiro, eu perdi dinheiro. Eu também posso pensar que o lucro, eu posso pensar da seguinte forma, né? Que o preço de venda é igual ao preço de custo mais o lucro. Então, as duas equações, né, dizem a mesma coisa. Então, quem preferir gravar assim, lembrar assim, né, o conceito, lembra assim. Quem preferir de baixo, tanto faz, certo? Mas quando eu falo de lucro percentual, eu posso escrever o lucro percentual de duas maneiras. Eu posso escrever o lucro percentual se referindo ao custo, ou seja, vai ser o lucro sobre o custo, ou se referindo ok? Que vai ser o lucro sobre o preço de venda. Entendidos? Vamos voltar à questão agora. Olha como é fácil. A questão 1.28 diz assim, ó, que o objeto custa 75, ou seja, isso aqui é o preço de custo. É vendido por 100, preço de venda. Determinar, letra A porcentagem de lucro em relação ao preço de custo. Vamos calcular logo o lucro? Quem vai ser o lucro? O preço de venda menos o preço de custo, que vai ser 100 menos 75, que dá R$ 25. Ok? Então, na letra A, ele pede a porcentagem de lucro em relação ao preço de custo. Só eu fazer 25, que é o lucro, sobre o custo, que foi de 75. Simplificando por 25, vai dar quanto? 1/3, né? Que é 33,33%. Certo? E a letra B, vou fazer aqui em cima. Ele pede a porcentagem de lucro, o mesmo lucro, agora em relação ao preço de venda, em relação à venda. Vai ser o mesmo lucro, 25, sobre o preço de venda, que é 100. Simplificando por 25, vai dar quanto? 1/4. Não é isso? Que é 25, a mesma coisa que 25%. Tá? Pode fazer direto também, né? Quem preferir.
Então, vamos resolver as questões 1.29 e 1.30. Considere que 48% dos produtos de uma drogaria são de perfumaria e desses 48%, 25% são para uso infantil. A porcentagem de produtos de perfumaria infantil na drogaria é igual a, preste atenção, ele disse que do total de produtos da drogaria, 48% do total, né, equivalem a perfumaria. E desses 48%, 25% são de uso infantil. E ele quer saber a porcentagem de produtos de perfumaria infantil, ou seja, né, que é 25% de 48% do total. Ok? Então vamos pensar. Primeiro, perfumaria. Perfumaria é o quê? 48% do total. E eu quero agora perfumaria infantil. Vou botar assim, perfumaria infantil. É o quê? É 25% de quem? De perfumaria. Que vai ser 25% de 48% do total. Estou fazendo bem devagar para vocês entenderem, tá? Então, todo mundo entendeu até aqui? Só é multiplicar agora. 0,25 vezes 0,48. Eu prefiro fazer essa conta com fração, que fica mais fácil. 0,25 não é um quarto? Vou fazer aqui no cantinho, para quem não lembra. 25% é 25 sobre 100, não é? Se eu dividir aqui em cima por 25, dá 1. E dividir aqui embaixo por 25, né? Eu vou achar uma fração equivalente a 25 centésimos, que é um quarto. Então, eu quero um quarto de 0,48 do total. 48 dividido por 4 não dá 12? Então, agora eu penso nas casas decimais. Eu tenho que ter duas casas decimais, né? 0,12 do total. Ou seja, os produtos de perfumaria infantil são 12% do total. Letra D. Aqui cada um faz a conta do seu jeito, né? Quem quiser, quem preferir, pode multiplicar. 0,25 vezes 0,48. Tá? Vocês querem que eu faça assim também? Alguém quer? Ou não precisa? Pronto. Então pronto. Entenderam? 1.30. Comprei uma mercadoria por R$2.000. Por quanto devo vendê-la se quero obter um lucro de 25% sobre o preço de custo? Então, quando o edital fala lá, né, problemas envolvendo porcentagens e frações, uma possibilidade é ele cobrar problemas envolvendo lucro, né? Porque sempre vai envolver porcentagem. Então vamos lá, R$2.000 e quer obter lucro de 25%, não é isso? Vamos fazer no outro slide. Então, questão 1.30. Questão 1.30 diz que o custo é R$2.000, certo? E que o lucro, deixa eu voltar. O lucro sobre o preço de custo é de 25%. Isso é importante, né? Então, o lucro vai ser o quê? 25%, eu vou escrever 0,25 de custo, do custo. Certo? Quem é o lucro mesmo? É o preço de venda menos o preço do custo. Ele quer saber quem é o preço de venda, não é isso? O problema é que quer saber quem é V. Então, vamos lá. Só eu substituir isso aqui, ó. 0,25C é igual a V menos...
Vou deixar assim primeiro, C. Vamos deixar esse V sozinho. Eu vou passar esse menos C para cá somando, né? Vai ficar quanto? 1,25. Então, venda é igual a 1,25 de C. Só que C é 2.000. Então, vai ser 1,25 vezes 2.000. Posso resolver essa continha na mão grande? Posso. Mas também posso pensar que é mais rápido. Eu quero 125 vezes 2 vai dar 250. Então, primeiro eu penso em duas casas para dentro. Uma, duas, por causa dessas vírgulas. Depois em três para fora, por causa dos zeros. Então, uma, duas, três. Dá 2.500. Então, o preço de venda tem que ser R$ 2.500 se eu quero obter um lucro de 25% em relação ao custo. Então, a colega teve dúvida nessa passagem aqui, né? O que foi que eu fiz? Esse menos C desse lado, eu passei para o outro lado somando, né? Porque quando a gente passa de lado para a equação, né? Para o outro lado da equação, eu mudo o sinal. Então, ficou venda é igual a 0,25 C mais C. O que é esse mais C? É mais 1C, né? Passar para cá, subtraindo? Daria no mesmo, vamos ver? Então, se em vez de passar o C para lá somando, eu passasse isso para cá subtraindo, o que aconteceria? Estava 0,25 do custo é igual a venda menos custo. Não estava assim? Quero passar isso para lá agora. Então eu vou passar subtraindo. Vai ficar. E você quer deixar aqui nada? Então vai ficar 0, né? 0 é igual a venda menos custo menos 0,25 custo. Então, menos 1 menos 0,25, 0 é igual a venda menos 1,25 custo. Certo? E o que é que você fez agora? Você passou o V para lá ou isso para lá? Passou o V para lá. Então vai ficar menos venda é igual a menos 1,25 de custo. Posso multiplicar minha equação por menos 1, não posso? Fizer assim, vezes. Quando eu multiplicar por menos 1, você percebe que vai voltar a ser... por menos 1. Você percebe que vai ser venda igual a 1,25C, do mesmo jeito? Né? Então, eu fiz de uma maneira que eu achei mais rápida. Mas, tanto vocês façam, certo? Então, isso. Eu escrevi, a colega perguntou, né? Para onde foi parar esse PI? Quando eu escrevo o PI aqui, é só para mostrar a vocês o que eu estou calculando. Ele não é uma variável que eu estou usando nas minhas contas, entendeu? Eu estou indicando que essa expressão 0,25p corresponde aos produtos de perfumaria infantil. Não, porque na verdade isso aqui nem foi uma equação, mas se quiser colocar como equação também pode. Ó, PI é 0,5p, PI é isso aqui, PI é igual a 12% de T. Não está errado. Certo? É justamente isso que eu quero, né? Eu quero descobrir que perfumaria infantil é igual a 12% de T. Né? Faltou até um dia aqui. Entendeu? Já foi sanada. Ótimo. E Gabriela trouxe duas questões que ela encontrou em uma prova antiga e vamos resolver aqui junto com ela. Então, olha só. Ela trouxe aqui uma questão do concurso da área social, né?
Certo. Eu queria ver o ano, não tem aqui não, né? Então, olha só. Certo? Vamos botar a questão aqui. É a questão 11, que diz o seguinte: se 3/4 da duração de meu plantão equivalem a 2/3 do plantão de um colega, que fração do meu plantão devo acrescentar ou retirar de modo que fique igual ao dele? Vou tentar escrever aqui, tá? Para o pessoal de casa acompanhar melhor. E vocês também, né? Vocês não têm a questão aí? Se 3/4 do meu plantão equivalem a 2/3 do plantão de um colega que fração do meu plantão do meu plantão devo acrescentar, né? Devo acrescentar ou retirar de modo que fique igual dele. De modo... Vamos copiando aí, tá? Que eu vou passar o slide. Que fique igual ao dele. Ao dele. Ok? Vamos ver. Vou passar aqui e depois a gente vai voltando, né? Vou chamar meu plantão. Vocês querem tempo para resolver? É bom, não? Não? Vou chamar meu plantão de X, tá? Primeira coisa. Aí o que é que eu quero? 3/4 do meu plantão. Do meu plantão. Isso. Como é que eu escrevo? 3/4 de X. Então, 3/4 do meu plantão é 3/4 de X, né? Vamos traduzindo algebricamente esse enunciado. Isso é uma seta, tá, gente? Então, equivale, né? Igual a 2/3 do plantão de um colega. Então vamos escrever isso? Plantão do colega. Vou chamar... É outro plantão, né? Não precisa ser igual ao meu. Vou chamar de Y. Tá? Eu quero quanto? 2/3 do plantão do meu colega. Então vai ser 2/3 de Y. E ela, a questão diz que isso equivale a isso, né? Ou seja,
3 quartos de x é igual a 2 terços de y. Então vamos ver. Eu tenho duas letras na minha única equação até agora. Eu não consigo descobrir nem quem é x e quem é y, né? Eu preciso de outra informação, de outra equação, para descobrir quem é um e quem é outro. Vamos continuar lendo. Então, aqui também já foi, né? 2 terços do plantão do meu colega. Mas observe que a questão, na verdade, não pergunta quem é x e quem é y. Ele não pergunta quantas horas tem meu plantão ou quantas horas tem o plantão do meu colega. Ele quer saber a relação entre um e outro. Ele pergunta: que fração do meu plantão devo acrescentar ou retirar de modo que fique igual ao dele? Então o que é que ele quer? Ele está dizendo o seguinte: eu tenho meu plantão. Quando eu somar, né, um valor k, eu tenho que ter y. Ou seja, se esse k for positivo, eu vou acrescentar alguma fração ao meu plantão. Se esse k for negativo, eu vou retirar, ok? Até que x mais k, ou seja, acrescentando ou retirando as horas ao meu plantão, fique igual ao meu colega. Não é isso que a questão está dizendo? Deixa eu reler. Que fração, bom dia, que fração do meu plantão devo acrescentar ou retirar de modo que fique igual ao do colega? Ao dele, não é isso? Todo mundo concordou até aqui? Então vamos pensar. 3 quartos de x tem que ser igual a 2 terços de y. Vamos fazer assim, ó. Vamos dizer quem é y aqui. Deixar o y sozinho. Vamos? Esse 2 terços vai passar como para cá? Dividindo. Então, 3 quartos de x dividido por 2 terços. Como é que eu faço essa conta? Inverte essa fração e multiplica, não é isso? Vou separar aqui. Então, o y vai ser 3 quartos vezes 3 meios vezes x. Concorda? Y vai ser quem? 9 sobre 8. 9 oitavos de x. Então vamos lá. X mais um número, k, tem que dar 9 oitavos de x. Ou seja, que fração de x, né? Eu vou até escrever assim, ó, já que é uma fração de x, tem que ser k vezes x, né? Descobrindo não ter percebido isso antes. Que fração de x eu tenho que somar para ter 9 oitavos de x? Vocês enxergam? Então vamos escrever tudo com denominador 8. Olha só. X não é 8 oitavos de x? 8 oitavos dá 1, né? É uma fração aparente. Mais vai ser outra fração, né? Vezes x. Tem que dar 9 oitavos de x. Então, que fração é essa aqui? 8 mais quanto dá 9? 1. Então, essa fração tem que ser 1 oitavo de x. Que seria a resposta letra D, né? No gabarito. Acrescentar 1 oitavo de x. Então, o risco dessa questão está justamente aqui, né? Porque uma fração é relacionada a x, ao meu plantão, e a outra fração está relacionada ao plantão do colega. Eu não posso escrever a mesma letra. Eu não posso comparar, né? Como se fosse o mesmo todo. Lembra que eu falei na primeira aula? Sempre que a gente trabalha com frações, eu tenho que pensar a quem eu estou me referindo. E isso é muito importante em todas as resoluções. Eu fiz o seguinte. Se eu tenho que comparar... A colega perguntou sobre esse 8x, né? Esse 8x sobre 8.
eu tenho que comparar isso com 9 oitavos. Não, eu não adivinhei. É porque eu pensei, né? Se eu quero enxergar uma soma de frações, e eu estou trabalhando com denominador 8, não é mais fácil eu transformar esse inteiro em 8 oitavos? Porque aí já fico com denominador 8. Eu já enxergo que eu tenho que somar um oitavo. Mas x não é equivalente a 5 oitavos. X é 1. Não, eu não fiz mágica nenhuma. Eu só disse que 1 é igual a 8 oitavos. Não é verdade? Porque eu quero escrever 1 de maneira a comparar com 9 oitavos. Não, porque se eu escrevesse outra coisa aqui, eu estaria alterando o valor de 1. Eu não estou alterando o valor de nada. Eu só estou chamando 1 de um apelido, que é aqui em 8 oitavos. Entendeu? Eu estou chamando o mesmo nome, a mesma pessoa, com um outro nome. Olha só, na verdade é o seguinte. Eu tenho isso aqui, né? Eu tenho x mais que fração dá 9 oitavos. Você pode pensar isso aqui de várias maneiras. Eu acho que é mais claro se você escrevesse 1 desta maneira. Você entendeu que 8 oitavos dá 1? Se eu escrevesse 5 oitavos, não daria 1. Então eu estou alterando o valor da minha fração. Tem que dar 1, porque eu tenho que manter... Eu não escrevi outra equação, tá? Eu mantive a equação, não fiz meu MC, não multipliquei a minha equação por nada. Eu só reescrevi o 1 na forma de 8 oitavos. Lembra que a minha fração, né, quando eu trabalho com frações, eu posso sempre multiplicar tanto o numerador como o denominador por um mesmo número, ou dividir, diferente de zero, claro, que eu vou manter esse valor, né? Isso, 1 é 1 sobre 1, né? Se eu multiplico em cima e embaixo por 8, fica 8 sobre 8. E eu não alterei o valor da minha fração, nem da minha equação. Ela continua intacta. Só chamei o 1 por um apelido, que é 8 oitavos. Mas é o mesmo valor. Outra maneira de a partir daqui. Então, vamos pensar se tem outra maneira. Posso fazer assim, ó. Pensei aqui agora. Se vocês acharem mais fácil. Calma aí. Resolver subtrair, né? Subtrair, ó. Eu tenho x mais kx é igual a 9 oitavos de x. Vamos deixar o kx sozinho. K vezes x, né? Tem que ser 9 oitavos de x menos x. Agora eu faço subtração, né? 9 oitavos de x menos x vai ser 9x, fazendo o MMC, né, que dá 8. Então, aqui eu mantenho o numerador, aqui eu penso 8 dividido por 1, 8 vezes 1, 8. Pronto. Aqui vai dar 1x sobre 8. Tá bom? Se vocês preferirem. A fração k, então, é 1 oitavo. Tá? Cada um... Não é que esteja errado. Cada um pensa de um jeito, né? Eu prefiro comparar, porque eu já enxerguei que 1 oitavo, 1 inteiro para 9 oitavos, eu somei 1 oitavo. Mas quem não enxergar, faz a continha. Tem vários caminhos. Vou voltar para o enunciado, tá? Para a gente chamar atenção a algumas coisas. Toda questão desse tipo, em primeiro lugar, a gente tem que ler com calma. E quando a gente lê a primeira vez, não vai entender nada, é normal. Então, lê com calma aos pedaços. Como eu fiz, ó. É questão de organização. Se eu falo do meu plantão, eu já atribuo um valor ao meu plantão. Aqui, ó. Eu tenho nananã do meu plantão. Antes de eu pensar o que é que eu escrevo meu plantão é X. Depois eu vou pensar o que do meu plantão? 3/4 do plantão. 3/4 de X. Equivalem. Equivalem é igual a. Porque equivalem, tipo, quer dizer que vai aparecer uma equação no seu problema, na sua resolução. Equivalem a quem? Já apareceu outro total, né? Outro todo. Que é o plantão de um colega. Então eu escrevo lá, plantão de um colega é Y. O que é que tem o plantão do meu colega? Eu quero 2/3 dele, 2/3 de Y. Então 3/4 de X é igual a 2/3 de Y. Tá? Aí agora que eu penso, eu quero somar uma fração, aí faz aquilo que eu fiz, né? X mais K. Não, primeiro eu isolei o Y, vamos ver aqui. Por que eu fiz isso?
Porque tinha isso aqui, né? X mais K tinha que dar Y. X mais KX, né? Porque é uma fração de X. Não precisava, não. É porque se você não colocasse o K, o X, daria certo também. Você ia achar um oitavo de X também. Tá? Mas eu escrevi o X para perceber que eu tinha que isolar o Y. E não o X. Porque se eu isolasse o X aqui, eu ia achar... Eu ia botar Y aqui nessa equação. Aí ia confundir, né? Entenderam? Quando eu tenho isso aqui, já que eu quero trabalhar com X, eu quero trabalhar com X. Por quê? Porque a questão fala aqui, ó. Que fração do meu plantão? Do meu plantão é X. Tá? Se eu quero trabalhar com X, eu tenho que isolar o Y. Porque quando eu jogar para cá, eu só tenho X no meio. Se eu isolasse o X, eu ia trabalhar com Y e ia confundir as contas, né? Ia dar mais trabalho. Ok? Mais alguma dúvida? Vamos fazer a próxima. Oi? Não? Desculpa. Próxima. Questão 15, né? Da mesma prova. Vou ler para vocês. A certa hora do dia, Marisa planejou o tempo para as atividades seguintes e resolveu que ajudaria um tempo igual a 2/3 do tempo já decorrido e que dedicaria à alimentação e ao lazer 1/3 do tempo decorrido. Verificou que, com isso, chegaria às 22 horas e 30 minutos, quando iria dormir. A que horas Marisa fez o planejamento? Vamos escrever aqui. De novo, né? Mesma prova, só que agora é a questão 15. A certa hora do dia, Marisa planejou o tempo para as atividades seguintes. E resolveu que estudaria um tempo igual a 2/3, estudaria um tempo igual a 2/3 de quem? Escrevi dessa forma. Do tempo já decorrido. Do tempo. Vamos copiando aí, tá? Enquanto eu escrevo para adiantar. Do tempo já decorrido. E que dedicaria à alimentação e que dedicaria à alimentação
e ao lazer, um terço do tempo. Vão pensando na questão também, tá? Enquanto eu escrevo. Para não pegar a resposta já pronta. Decorrido. Verificou que com isso, eu vou escrever só com isso, tá? Com isso, chegaria às 22h30, 22 horas e 30 minutos, quando iria dormir, tá? A que horas Marisa fez o planejamento? Comi o A. Que horas Marisa fez o planejamento. As alternativas são assim, ó. Antes das 10, entre 10 e 11, entre 11 e 12, entre 12 e 13 e após as 13. Vamos ler com calma? Para entender, né? Deixa eu tirar essa seta do mouse aqui. Ah, você tem mais dificuldade? Eu acho assim, o que eu faço, né? Quando eu estou resolvendo uma prova. Eu primeiro vou lendo as questões na ordem que aparecerem. Aí quando eu sei, eu já resolvo. Quando eu não sei, quando não é imediata a resolução, eu pulo. Claro que esse enunciado aqui não é imediato para ninguém. A gente tem que ler uma vez, reler, já pensando naquilo que eu pensei, né? Tipo, escrevendo algebricamente o enunciado. Mas mesmo assim, se você travar, eu recomendo que você pule a questão, para não perder muito tempo nela. E, se der tempo, você retorna e resolve. Mas quanto mais a gente treinar, né, menos provável isso vai acontecer, né? É isso. Então, vamos lá. A certa hora do dia, Marisa planejou o tempo para as atividades seguintes. Tá? Então, observe que no final da questão, ele quer saber justamente a que horas ela planejou. É isso que eu quero descobrir, ó. A certa hora do dia. Que hora é essa? Né? Calma aí. Não sei, vamos terminar. Para as atividades seguintes. E resolveu que estudaria um tempo igual a 2/3 do tempo já decorrido. Então, olha só. Como eu tenho uma fração envolvendo um pedaço, eu vou dizer que o tempo já decorrido, né, é o meu x. E eu escrevo 2/3 do x. E resolveu que estudaria um tempo igual a... E que dedicaria a alimentação lazer aí outro 1/3, né, do tempo decorrido. A que horas Marisa fez o planejamento? Então, esse tempo decorrido é em relação ao início do dia, não é isso? Então, por exemplo, se ela planejou às 10 horas da manhã, 1/3, 2/3 do tempo já decorrido seria 1/3 de 10. Eu entendi assim, não é isso? Todo mundo entendeu isso? Esse tempo decorrido é em relação à hora que ela já planejou. Porque, por exemplo, a certa hora do dia, 12 horas. Então, 2/3 do tempo decorrido seria 2/3 de 12. Vamos pensar. Eu também tinha entendido assim inicialmente, quando eu li enunciado. Que seria o tempo decorrido entre o planejamento e a realização das atividades. Mas o enunciado não fala quanto tempo ela demorou entre planejar e executar, entendeu?
Olha só. A certa hora do dia, Marisa planejou o tempo para as atividades seguintes e resolveu que estudaria um tempo igual a 2/3 do plantão, toda outra questão, do tempo já decorrido e que dedicaria à alimentação e ao lazer 1/3 do tempo já decorrido. Então observe que eu entendi. Que, por exemplo, ao meio-dia, ela se deu conta de que ela precisaria planejar o restante do dia. Aí ela pensou, vou dedicar 2/3 do tempo que já decorrido de hoje a estudos e 1/3 a alimentação e a lazer. E depois disso ela chegou em casa. Ela chegou em casa às 10h30. Depois de resolver tudo isso, né? Estudar, alimentação e lazer, ela chegou em casa às 10h30 e dormiu. Então, a que horas ela fez o planejamento? Porque se fosse como eu tinha entendido antes, e como Maila também tinha entendido, eu planejei, passei um tempo decorrido entre o planejamento e as atividades, a questão não daria dados, né, para fazer isso. Você enxerga como... Mas... Mas, por exemplo, aí vocês estão querendo discutir assim, por exemplo, se ela acordou às 7 da manhã ou 8 da manhã, e o tempo decorrido seria o tempo que ela acordou entre o tempo que planejou, entendeu? Não tem como eu saber isso. Vocês entendem? Por exemplo, eu vou ter que descobrir que horas ela acordou, que horas ela planejou, e a questão não me deu tanto de dado. Vamos resolver assim e ver se bate. Sempre erro isso aqui. Então vamos lá com calma. Então, de fato, a certa hora do dia seria X, né? Deixa eu ver preta mesmo. Vamos tentar. Certa hora. É meu X. Isso. E eu quero, né? O tempo já decorrido, eu entendi como o tempo do dia que já passou. Então, ela quer 2/3 do tempo já decorrido. Então, se são 10 horas da manhã, já se passaram 10 horas do meu dia. Então, vamos lá. 2/3 do tempo decorrido seria 2/3 do tempo decorrido. Vou abreviar, tá? Para ser mais rápido. Vai ser 2/3 de x para estudos, né? E 1/3 do tempo decorrido também para alimentação e lazer. Decorrido 1/3. Desculpa. Aqui, pronto. E com isso, ela chegaria em casa e dormiria às 10h30. A que horas ela fez o planejamento, né? Quem é X. Então, certa hora seria o planejamento. Então, olha só. Quando eu somar o tempo que ela dedicou a estudos, né? 2/3 de x, com o tempo que ela dedicou a lazer e alimentação, mais o tempo, se ela chegou em casa, olha só, chegou, ficou muito junto, rapidinho, chegou às 22 horas e 30 minutos. Quanto tempo restava a gente para o dia acabar? 1h30, né? Observe por que eu fiz isso. Porque, ó, já se passaram quantas horas? X.
né? Ela acordou, nananã, fez o planejamento. Já eram X horas. Depois ela somou, ela gastou 2/3 desse tempo com estudos, 1/3 desse tempo com alimentação e lazer, e sobrou quanto tempo no dia dela? 1 hora e 30 minutos. Então eu posso dizer que x mais 2/3 de x mais 1/3 de x mais 1 hora e meia dá 24 horas. Não posso dizer isso? Alguém enxergou diferente? Eu posso escrever isso de várias maneiras, né? Posso pensar também que 24 horas, que é o total do dia, menos o tempo que já passou, que é o quê? X, 2/3 de x e 1/3 de x, dá 1 hora e meia. Eu prefiro trabalhar assim, né? Mais 1 hora e meia. Vamos escrever tudo em minutos? Eu prefiro. Como é que eu escrevo 1 hora e meia em minutos? Se 1 hora são 60 minutos, 60 mais 30, 90. Mas aí eu vou ter que escrever 24 horas em minutos também. Ou vocês preferem escrever tudo em horas? Em hora? Então, vamos fazer em hora. É bom que trabalham a volta, né? Acho que nem precisa, porque as alternativas é do tipo entre 10 e 11, entre 11 e 12. Então, realmente, hora é melhor. Então, o contrário, tá? Vamos lá. 30 minutos é quanto de hora? Meia hora, né? Alguém tem dúvida nisso? Vamos pensar. Se 1 hora tem 60 minutos, 30 minutos tem x. Você vai fazer regra de 3, né? 60 vezes x é igual a 30. X é igual a 30 sobre 60, que é igual a 0,5. Ok? 0,5 hora. Então, meia hora, 30 minutos, é 0,5 hora. Ou seja, restou 1,5 hora do dia. Aqui é resto, né? Restou. Então, vamos somar o tempo que já passou. X, que foi o tempo quando ela iniciou o planejamento. 2/3 de x, que foi o tempo que ela gastou com estudos. 1/3 de x com alimentação e lazer. Mais 1,5 hora, que foi o tempo que quando ela chegou em casa até dormir, né? Fração? Tá. Então, 1,5 é quanto em fração? 3 meios, né? 3 meios de hora. Então, sugeriram aqui que a gente trabalhar em fração para facilitar as contas. 3 meio. Esse 3 meio é de x? Não, né? Porque já é a hora, né? Já é o valor absoluto. Tem que dar 24 horas, que é o total do meu dia. Vamos somar aqui, ó. Olha como essa conta vai dar fácil. 2/3 mais 1/3 não dá 1? Dá 1 todo, né? Então, isso aqui tem que ser igual a x. 2/3 de x mais 1/3 de x dá x. X mais x dá 2x. 2x mais 3 meios dá 24. Vou multiplicar minha equação por 2, porque dessa maneira eu elimino o denominador. Tá? Então vai ficar 4x mais 3 igual a 48. Alguma dúvida até aqui? Multipliquei tudo por 2 para eliminar esse denominador aqui. Então 4x vai ser 48 menos 3, que dá 45. 4x é igual a 45. X vai ser 45 quartos. E aí, quando é que dá isso? Eu preciso resolver a conta? A gente pode pensar assim, ó. Ou eu faço a divisão, 45 sobre 4, ou eu penso que 44 sobre 4 dá 11. Então, x sobre 45 sobre 4 vai dar 11, alguma coisa. Tá? Eu não quero achar a hora, eu quero achar a faixa de hora. Então, a alternativa que representa o horário
Um pouquinho mais que 11 seria entre 11 e 12 horas, né? Alternativa C. O gabarito é esse? Ótimo. Que alívio, hein? Então, a resposta é... Como isso aqui deu maior que 11, a resposta é... Letra C, entre 11 e 12 horas do dia. Regra de 3? Isso. Ó, observem. Aqui eu descobri quanto é que vale meia hora. Isso, aqui é meia hora é 0,5. Então, 1h30 é 1 hora mais 0,5 hora, que dá 1,5 hora. Ok? Para a fração, como é que eu enxergo que 1,5 é 3,2? É 3 sobre 2. Aqui, vamos escrever aqui. 1,5 é 15 sobre 10, concorda? Por quê? Porque tem uma casa decimal. Uma casa decimal equivale a um zero no denominador, né? 15 sobre 10. Vamos simplificar? Posso dividir por 5 em cima e embaixo. 15 dividido por 5 dá 3. 10 dividido por 5 dá 2. 3 meios. Mais alguma dúvida? Esse enunciado foi complicado, né? Porque... Deixa. Foi complicado porque, assim, não era tão claro o que é essa hora que ela planejou, né? Se era a hora do dia, se era... Mas observem que a questão está amarrada de uma maneira que não pode ser outra coisa. Mesmo que a gente entenda diferente, como eu tinha entendido também, como o Mayla tinha entendido também diferente, na primeira vez que leu, a questão não te dá dados para você calcular, por exemplo, o tempo entre o horário que ela acordou e o tempo que ela planejou, ou qualquer outro tipo de viagem que a gente tenha tido, né? Isso. Então é isso mesmo, não tem por onde fugir. Ó, pessoal, nessa passagem aqui, eu não preciso multiplicar por 2. Tá? Eu posso pensar que 2x é 24 menos 3 meios. Depois eu pego esse resultado e divido por 2. Vai dar no mesmo, tá? Mas eu prefiro assim porque já corta o denominador, nem preciso me preocupar com fração. Então, o que é que a gente viu, né? Enquanto os colegas copiam, vamos comentando essa questão. O que é que a gente viu? Primeiro, que é importante organizar um enunciado. Sempre pensar assim, né? Quem é meu todo? Vamos chamar esse todo de x. Como é que eu escrevo 2 terços desse todo? Como é que eu escrevo um terço desse todo? Tá? E tentar formar uma equação. Então, se a questão diz que a pessoa chega às 10h30, eu tenho que enxergar que no total de 24 horas eu gastei certa quantia de tempo com algumas atividades e com o tempo que já tinha decorrido, né, que é esse x, e ainda sobrou 1h30, que foi o tempo que eu cheguei em casa e dormi. Então, o segredo é sempre esse, traduzir o enunciado para expressões algébricas e tentar achar uma equação. A equação geralmente vai envolver isso, né? Ele vai dar partes, um resto, né? uma coisa que sobra. Você vai somar tudo e dizer que isso é o total. Ou então dizer, né, que o total menos o que ele usou é o que sobrou. Vamos continuar? Então, agora a gente vai dar início ao próximo assunto, que é sequências. Vou tirar aqui, tá, gente, o slide? Então, vamos começar agora o próximo tópico, né, que a gente vai estudar, que são as sequências. Observe que o edital lá diz, né, na parte de raciocínio lógico, problemas envolvendo sequências com números, palavras e figuras. Esse assunto é um pouquinho complicado de estudar. Por quê? Porque as questões são meio loucas, né? Pode aparecer uma maluquice lá, você não conseguir entender um padrão naquela sequência. Então, como foi que eu tentei facilitar a vida de vocês? Eu trouxe aqui os principais exemplos, né, que eu vi das questões que caem, para vocês ficarem atentos. Nesse tipo de questão, vai contar muito a experiência de vocês. Quanto mais questões vocês tiverem resolvido, mais bagagem vocês vão ter para comparar aquela questão que vai aparecer na prova, né?
E isso vai te ajudar a você pensar ou em algo parecido, ou em algo não tão parecido, mas de certa forma análogo, tá? E isso vai te ajudar a resolver os problemas de sequência. Então, meu conselho é: faço muitas questões desse assunto, principalmente. Então, né? O que é uma sequência? Sequência é uma lista ordenada. O que quer dizer ordenada? Quer dizer que a ordem é importante, né? Quando a gente estuda uma sequência. De itens. Esses itens podem ser números, letras, palavras, figuras, né? O que for. Então, o objetivo dessas questões é o quê? É você entender um padrão para aquelas figuras, para aqueles números estarem naquelas posições e tentar adivinhar o próximo elemento, o próximo termo daquela sequência. Certo? As questões geralmente que envolvem sequência é assim, para você identificar o próximo termo. Deixa eu passar para cá. Sequência, né? Como eu já falei, é uma lista ordenada de itens e a gente tem que adivinhar o próximo termo. Então, como eu falei já, a resolução pode ser imediata, pode ser uma coisa que vocês olhem, identifiquem logo o padrão, ou pode ser algo que vocês, estudando em casa, né, leve horas, dias, semanas, ou nunca resolvam. Então, o que é que a gente vai fazer? Treinar bastante para que isso não aconteça, porque aí a gente vai ser experiente, tá? Quanto mais questões vocês fizerem, mais ajuda vocês. Então, vou trazer, como eu já falei, algumas sequências básicas para treinar vocês o raciocínio de sequência, identificar padrões, tá? Primeiro, vamos trabalhar com as sequências numéricas. Então, aqui, eu separei alguns tipos, né? Por exemplo, a letra A. Na letra A, eu separei as sequências em que o próximo termo é obtido somando-se ou subtraindo-se um número ao termo anterior. Então, eu vou pensar, eu tenho um termo, eu somo quanto, eu subtraio quanto para obter o próximo termo. Só por curiosidade, né, a gente não vai estudar esse assunto aqui, mas essa sequência é chamada de progressão aritmética. Por que eu estou falando que a gente não vai estudar progressão aritmética? Porque não é a finalidade do curso, né? A gente não vai estudar detalhadamente isso, mas é bom vocês terem noção desse raciocínio de progressão aritmética para ativarem aí esse raciocínio de sequência, tá bom? Exemplo 1, eu tenho aqui 6, 11, 16, 21, 26, 31. O que é que está acontecendo? Quanto é que eu somo daqui para cá? Quanto? 5. Observe que isso é o que eu tenho sempre, né? Mais 5. Mais 5. Concordam? 21 mais 5, 26. 26 mais 5, 31. Qual é o próximo termo da sequência? 31 mais 5, 36, tá bom? Então, olha só. O padrão dessa sequência é justamente essa, né? É eu sempre somar 5 ao termo anterior, como eu já falei. 11 é 6 mais 5. 26 é 21 mais 5. Então, os próximos termos são 36, 41, 46, 51, 56, tá bom? A questão pode pedir mais de um termo, tá? Ela pode pedir quais são os próximos 3 termos, quais são os próximos 4. Exemplo 2. 37, 30, 27, 16, 9. O que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo aqui? Subtraindo 7, né? Então, tirei 7, assim por diante. Então, o próximo termo da sequência vai ser 9 menos 7, 2. Muito bem. Então, aqui o padrão é subtrair 7. Os próximos termos serão 2 menos 5, menos 12, menos 19, menos 26. Enquanto eu estou falando aqui, não pesquem no material não, viu? Eu quero que vocês treinem a capacidade de analisar a sequência, tá? E tentar adivinhar o padrão. Isso aqui que está escrito no material de vocês, mas não leiam antes de eu falar. Então vamos para o próximo tipo. Algumas sequências são obtidas, né, multiplicando-se. Então, em vez de eu pensar em soma e subtração, eu vou pensar em multiplicação. Eu vou multiplicar sempre o mesmo número ao termo anterior. E por curiosidade, novamente, né, a gente não vai estudar profundamente isso, mas essa sequência é chamada de progressão geométrica.
Ok? Vamos ver um exemplo? 3, 6, 12, 24, 48. O que é que está acontecendo? Isso, eu sempre multiplico por 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. O próximo termo vai ser 96, não é isso? Então vamos lá. O padrão é justamente esse. Eu sempre multiplicar 2 em relação ao termo anterior. Então os próximos termos da sequência serão 96, 192, 364, 768, 1536. Próximo exemplo. 1024 menos 256. 64 menos 16. 4. O que está acontecendo aqui? Isso, olha só. A etapa mais fácil é essa, né? De 16 para 4 é dividir para 4. Mas observe que eu estou alternando o sinal. O que aqui isso indica? Que tem um menos envolvido no meio, né? Observe. Quando eu multiplico um número positivo por um negativo, ele vai dar negativo. Quando eu multiplico um negativo por um positivo, por um negativo de novo, ele vira positivo. Então toda vez que uma sequência alternar de sinal, certamente está envolvendo uma multiplicação por um número negativo. Tá? Certamente. Depende do caso, né? Que sequência pode aparecer tudo. Mas observe, né, o módulo, o valor, né? O que é que está acontecendo? Está dividindo por 4. Dividindo por 4 é a mesma coisa que multiplicar por 1/4. Né? Vocês podem pensar que está multiplicando por 1/4 ou dividindo por menos 4. Tanto faz. Dá no mesmo, né? Então, menos 16 vezes menos 1/4 dá 4. Qual vai ser o próximo número? Quando eu multiplicar esse por menos 1/4, vai dar menos 1. Ok? Então, o anterior multiplicado por menos 1/4. Nananana. Os próximos serão menos 1, 1/4. Menos 1 sobre 16, 1 sobre 64. Menos 1 sobre 256 e assim por diante. Com o sinal sempre alternando, né? Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Tá? Alguma dúvida daqui, gente? Eu vou falar dos principais tipos de sequência que eu trouxe. Depois a gente vai treinar isso, tá? Então, outro possível tipo que pode aparecer por aí é um incremento variável. O incremento é quanto eu somo, né? Na minha sequência. Observe esse exemplo. Eu tenho 1, 2, 4, 7, 11. O que é que está acontecendo? Vamos ver? De 1 para 2 eu somei quanto? De 2 para 4? De 4 para 7? De 7 para 11? Então, primeiro eu somo mais 1, depois 2, depois 3, depois 4. Então agora eu vou somar 5, que dá 16, né? E assim por diante. Então, o padrão aqui é justamente esse. Eu somo primeiro mais 1, depois mais 2, depois mais 3. E assim os próximos termos serão 16, 22, 29, 37 e 46. Tá? Então, outro tipo de sequência, né, é um que traz operações envolvendo dois ou mais termos anteriores. Por exemplo, o próximo termo pode ser a soma dos dois anteriores, pode ser o produto dos dois anteriores, pode ser, enfim, várias coisas. Por exemplo, eu trouxe aqui a sequência de Fibonacci. Vocês conhecem essa sequência? Ela é bem conhecida, é bem famosa. Ela começa com 0 e 1, e os próximos termos são obtidos a partir da soma dos dois anteriores. Então, 1 vai ser 0 mais 1. Quando eu somar 0 mais 1, eu acho 1. Quando eu somar 1 e 1, eu acho 2. Quando eu somar 1 e 2, eu acho 3. Quando eu somar 2 e 3, eu acho 5. Entenderam já, né? Quando eu somar 3 e 5, eu acho 8. 8 e 5, eu acho 13. E assim por diante. Então, pensando assim, os próximos termos serão
21, 34, não é isso? Aqui, ó. 8 mais 13, 21. 13 mais 21, 34. E assim por diante, tá? Posso passar para o próximo exemplo? Então, espero que as minhas dicas da explicação, né, tenham ajudado aí nas resoluções. Vamos ver se ajudou. 2.1, conseguiram fazer? Todo mundo conseguiu? Massa. Dada a sequência 1, 0, 2, 1, 3, 2, qual é o próximo número? Vamos pensar. De 1 para 0, eu subtraio 1. De 0 para 2, eu somo 2. De 2 para 1, subtraio 1. De 1 para 3, somo 2. De 3 para 2, subtraio 1. Qual é o próximo passo? Somar 2. 2 mais 2, 4. Não é isso? Resposta à letra B. Alguém pensou de outra maneira? Não, né? Vamos passar para a próxima. 2.2. Qual é o próximo número? 37, 31, 29, 23, 19 e 17. O que é que eu tenho aqui? Inicialmente a gente pensa, né? Ó, menos 6, menos 2, não. Então, depois a gente estudar algumas possibilidades, a gente percebe que não tem uma relação, né, com os valores, porque esses são os números primos a partir do 37 em ordem decrescente. Então o próximo vai ser o 13, não é isso? 13, 11, não é isso? 7. Então aqui são os números primos. Questão 2.3. O número que completa corretamente a sequência é 1, 2, 2, 4, 8, 32. O que é que está acontecendo? Todo mundo fez essa também? 2.3? O que é que está acontecendo? O próximo é sempre os dois anteriores multiplicados, né? Então, 2 é 1 vezes 2. 4 é 2 vezes 2. 8 é 2 vezes 4. 32 é 4 vezes 8. Então, o próximo número vai ser 32 vezes 8, que vai dar quanto? Vou fazer? 32 vezes 8, 16 vai 1, 8 vezes 3, 24, mais 1, 25, 256. Alguma dúvida nessa? Fatorou? A colega fatorou. Não entendi não, como foi que você fez? Mas aí fica 2 a 0, aí repete 2 a 1. Estaria certo também, né? Porque vamos pensar se está certo. A colega pensou nas potências do 2, né? 1 é 2 elevado a 0. 2 é 2 elevado a 1. 2 de novo, 2 elevado a 1. 4 é 2 ao quadrado. 8 é 2 ao cubo. 32 é 2 à quinta. Como é essa sequência? 0, 1, 1, 2, 3, 5. Qual seria o próximo? Então tome cuidado aqui, né? Porque assim, se fosse 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta, o próximo seria 2 à sexta. Mas aqui eu não tenho essa ordem, né? Porque aparece 0, repete o 1, pula o 4. Tá? Então, mas de fato, todos os números envolvidos são potências de 2. O próximo número da sequência é 1, 4, 9 e 16. Quais são esses números? Os quadrados perfeitos, né? Então aqui é 1 ao quadrado. Aqui é 2 ao quadrado. Aqui é 3 ao quadrado. Aqui é 4 ao quadrado. Então o próximo vai ser 5 ao quadrado, que é 25. Todo mundo fez essa também? Legal. Vamos lá. Na sequência lógica, 1000, 990, 970, 940, 900, 850, x. O valor mais apropriado para x é... O que está acontecendo aqui? De 1000 para 990, subtrair 10.
menos 10. De 990 para 970, subtrair 20. De 970 para 940, subtrair 30, tá? Diminuindo cada vez mais, né? O incremento cada vez maior em módulo. 940 para 900, diminuir 40. De 900 para 850, diminuir 50. Então o próximo tem que diminuir quanto? Menos 60. Que vai dar 790. Letra D. Ok? Esse assunto é mais divertido, né? Ele é desafiador. Cada questão é bem única. Então, os dois termos seguintes da equação 0, 2, 3, 6, 7, 8, 9 são respectivamente. Vocês fizeram essa? 10 e 11? Qual é a lógica aqui? O que é que vocês pensaram? Vocês pensaram em que para dizer 10 e 11? Um primo, ó, a colega sugeriu a sequência um primo e um par, um primo e um par. Será? Vamos lá. 0, 2. Os dois são pares até agora. 3 primo, 6 par, 7 primo, 8 par. 9 é primo? 9 é múltiplo de 3. Não é bem isso, hein? Como é? Um é divisível, um não é primo, o outro é primo. A gente acabou de fazer isso. Alguém pensou outra coisa? Fernando nessa? Tiago, pensou em que, Tiago? Então, olha só. Geralmente as questões mais difíceis são essas. Por quê? Porque envolvem os nomes dos números. Já dei a dica, hein? O que é que tem em comum aqui? Os nomes 0, 2, 3, 6, 7, 8 e 9. Quais são? O que é que tem em comum? Os nomes 0, 2, muito bem. Alguém já respondeu ali, ó. Todos os números aqui têm 4 letras. 3, 6, 7, 8, 9. Observe, né? Porque, ó, 0, 1. 1 tem 2 letras, não tá. 2 tem 4, tá dentro. 3 tem 4, tá dentro. 4 não tem 4 letras. 5 tem 5. 6 tem. 7 tem. 8 tem. 9 tem. 10 tem 3, não tá, né? Então, 10 não tem. Os próximos vão ser 11 e 12. É, quando pensarem nos nomes dos números, geralmente é isso, né? Começa com tal letra, o número de letras. Número de letras acho que é o que mais aparece. Esse negócio de número de vogais, pode ser que apareça também. Sequência pode cair tudo, o que aparecer. O que tiver na cabeça da pessoa que inventou, pode aparecer lá. Mas número de vogal aparece mais em sequência de palavras. A gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, aqui estão as respostas. Vamos passar? Alguma dúvida? Vamos ver agora a sequência de letras. Então, eu trouxe aqui o alfabeto, né? Caso alguém tenha esquecido. Brincadeira. Mas eu trouxe aqui o alfabeto, na verdade, para chamar a atenção que algumas questões não incluem K, W e Y. Então, fiquem atentos. Se eu tenho lá a minha sequência, e vocês consideram KW e Y, e não deu certo por isso, pelo K, pelo W, pelo Y, então tirem o KW e Y, entendeu? Tipo, lá tá lá meu padrão, todo certinho. Ah, só não deu certo do J pro L, porque tem o K. Então, talvez a questão não considere o KW e Y. Principalmente questões antigas. Concordo. Exatamente. Isso.
O padrão é que inclua, tá? É que inclua. Mas, enfim, né? Como eu falei, questão de sequência pode aparecer tudo, né? Vai pensar na cabeça de quem que inventou. Geralmente a questão, quando não inclui, faz alguma observação. Mas só estou chamando a atenção para vocês não se perderem quanto a isso. Então, de novo, eu trouxe alguns tipos, né, básicos para vocês começarem a pensar em como resolver essas questões com letras. Por exemplo, algumas sequências de letras, né, consideram a ordem alfabética e pulam determinado número de letras. Por exemplo, A, D, G, J, M. O que é que eu tenho? Vou escrever aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, J, K, L, M, N, por aí vai, né? Então vamos lá. Eu estou no A. A próxima é D. Eu andei 1, 2, 3. Concorda? Vamos lá. A próxima é G. 1, 2, 3 também. A próxima é J. 1, 2, 3. M. Então, 1, 2, 3. Não é isso? Então a próxima vai ser quem? N, O, P. Não é isso? Então as próximas letras serão P, seguindo esse padrão, S, V, Y. E quando acaba o alfabeto, a gente recomeça, tá? Então, entendi. Então, o- exatamente. Pode ser. Outra maneira de vocês pensarem, né, é que eu pulei duas casas. Pulei duas letras, né? Tá certo também. Mas eu acho mais fácil pensar assim, porque é como se eu tivesse. Como? Porque se eu pensar que eu avanço 3, na hora que a gente trabalhar com algumas sequências mais elaboradas, vocês vão ver que isso é mais natural, porque eu estou somando 3 na posição 1, entendeu? Então, eu recomendo esse raciocínio de avancei 3 casas. Mas quem quiser pensar em pulei 2, também está certo. Tá? Então, quando acabar o alfabeto, gente, vamos ver aqui, ó, eu estou no Y. Estou no Y. Tem o que depois? YZ, né? O que é que eu faço? Recomeço. A, B, tá bom? Então, do Y, eu vou andar 1, 2, 3, chego no B, ou pulei 2 casas, né? E chego no B também. Tá bom? Outro exemplo aqui, ó. A, B, D, G, K, P. O que é que está acontecendo? Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Vamos lá. De A para B, andei uma casa. Aí se você tiver que pensar que pulei, vai ter que pulei 0, né? Pode ser também. De A para B. Aí vamos lá. De B para D. Avancei uma, avancei duas. Agora G, avancei 3. Estão percebendo? Cada vez eu avanço mais, né? Avanço primeiro uma, depois duas, depois 3, depois 1, 2, 3, 4. Não é isso? Depois vamos avançar 5, hein? 1, 2, 3, 4. Parei no P, que é 5.
certo? O próximo vai ser 6. Então, 1, 2, 3, 4. Isso. 5, 6. Então, corresponde, né, ao nosso incremento variável lá da sequência de números. Só que agora com letras. Isso, né? 6 letras. Então, os próximos vão ser V e o próximo tem que repetir o alfabeto, né? C, aí de novo K. Posso pensar ainda, pulei? Posso, né? Pulei 0, pulei 1, pulei 2, vai dar no mesmo. Outro tipo de sequência é análogo também ao número, né? Em vez de eu me ater ao valor do número, eu estou me atendo ao nome do número. Aqui, em vez de eu me ater a letra em si, na ordem alfabética, eu vou pensar em uma representação daquela letra. Olha esse exemplo. Q, S, S, D, S. O que essas letras representam? Os dias da semana, né? Então aqui vai ter quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, segunda. Qual é o próximo termo? Terça, né? Então, se a gente pensasse na ordem alfabética, a gente não ia conseguir achar um padrão. Avanço tanto, repete, avança tanto, repete. Né? E esse tanto é variável também, né? Enfim. Então pensem nisso também, tá? Pensem que as letras podem representar algum significado. Então, terça, quarta, quinta, repete. Sexta, sábado. Vamos treinar? Faça aí o bloco de exercícios 2.2.2. Vamos lá. Resolver o bloco de questões agora, hein? (2.7) A letra que completa corretamente a sequência B, D, G, L, Q é... Vamos pensar, né? Eu tenho A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Acho que tá bom, né? Vamos lá. Vamos resolver, tá? Eu comecei com a letra B. Fui para D. Avancei quantas casas? 2, não é isso? 2 casas. Agora eu fui para G. Avancei quantas casas? 1, 2, 3. Agora eu fui para L. Avancei quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Será que isso? Será que é 100K? Que a questão considera? Vamos cortar esse K aqui e ver se não fica certo. Ó. Porque se eu avancei 2, avancei 3, eu acho, né, que a gente vai avançar 4 agora. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se o resto continua. De L para Q, eu avanço quantas? 1, 2, 3, 4, 5. Deu certinho. Então observe que se tivesse o K, a sequência seria quebrada. Foi isso que eu chamei atenção no início da aula, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Isso, essa questão, apesar de não ter dito, não considera o K no alfabeto. Então, a próxima letra, né, vai ser avançando 6 casas. Vamos lá? R, S, T, U, V... Não vai ter W também, né? Então vai ser X, Z. Vamos lá. Avançando 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parei no X. Letra D. Então a gente infere que ele tirou o K do alfabeto, né? E o W também. Tá? Alguma dúvida nessa? Próxima. A alternativa que apresenta o próximo termo da série JJASOND. Vocês fizeram essa? Muito bem. Muito bem. Se a gente pensar aqui na ordem alfabética, a gente fica maluco, né?
repete uma, volta tantas letras, avança tantas, volta. Que maluquice é essa? Então, quando não fizer sentido a ordem das letras, vamos pensar nas representações que essas letras podem ter. Se a gente parar para pensar, a gente vê que cada letra dessa representa um mês, né, do ano. Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, o próximo mês é janeiro, letra J. Alternativa A. Então, é bom vocês irem se acostumando, né, com o raciocínio. 2.9. Na figura abaixo, as letras foram dispostas em forma de um triângulo segundo determinado critério. Considerando que na ordem alfabética usada aqui, essa questão fala, né, claramente, são excluídas as letras K, W, Z e Y, desculpe. Então, a letra que deverá substituir o ponto de interrogação é. Então, ele organizou essas letras na forma de um triângulo. Isso não vai fazer diferença nenhuma na nossa resolução, tá bom? Se ele tivesse feito uma lista, seria a mesma coisa. Isso acontece também com algumas questões de sequências numéricas. Eles colocam os números em círculos, em, sei lá, hexágonos, o que for. Mas não muda nada. O que muda, o que importa é a sequência, tá? Que eu vou fazer. Então, olha só. Vou preencher aqui logo, ó. Não, desculpa. Vou preencher aqui o alfabeto. Enfim, parei. Embaixo a gente, peraí. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma. O que está acontecendo? Ó, eu tenho B e fui para D. Eu avancei. Oi? Vocês querem que eu apague tudo? Tá. Tá, você prefere? Então vamos lá. Ó. Então, do B eu avancei uma casa, fui para o C. Avancei duas, parei no D. Ok? Agora de novo. Do E para o F. Avanço uma, vou para o E. Avanço outra, vou para o F. Ok? Então, observe que eu estou sempre avançando duas casas. F, avancei uma, vou para o G. Avanço outra, foi para o H. Mais duas. I, J. Não tem K. Então, L, M. Mais duas. N, O. Quando eu avançar duas, vai ficar P, parei no Q. Perdi tudo? Vamos lá. Então, a gente viu que a gente avança duas casas, né? Do O, eu vou P, parei no Q. Então, esse tracinho aqui, corresponde a letra Q, né? Mais uma. R. Então, a interrogação corresponde a S. Tá? Então, já respondi. Mas se quisesse terminar de preencher meu desenho, T, não escrevo, escrevo U. Certo? Próxima. Continuando a sequência de letras F, N, G, M, H, tananã, tananã. Temos, respectivamente, ele quer as duas próximas letras, né? Ó, vocês fizeram essa questão? Alguns sim, alguns não. Esse tipo de questão envolve duas sequências e cruza essas duas sequências. Tá? Isso pode acontecer também com os números. A gente pode resolver a questão assim. Observe, eu tenho uma sequência aqui, ó, F, G, H. E tenho outra, que é essa aqui. N, M, nananã. Então são duas sequências que eu posso pensar separadamente, que eu devo pensar separadamente. Então eu vou escrever de azul essa sequência, ó. F, G, H, estou indo na ordem alfabética, né? Então a próxima vai ser I. Ok? E aqui no verde, o que eu estou fazendo? M, N, eu estou indo, né, na ordem ao contrário. Então, qual é a letra que vem antes do M? L, né? L, M, N. Então, são duas sequências independentes que foram intercruzadas nessa questão.
Então a alternativa certa é LI, letra D. Vamos lá, de novo. Eu tenho duas sequências aqui que eu posso pensar separadamente. F, G, H. Qual é a próxima letra? I, na ordem alfabética, né? Então, esse termo aqui é esse. Por quê? Porque eu vou pulando na casa, né? F pulou uma, G pulou uma, H pulou uma, I. E a outra vai ser N, M, na ordem alfabética é ao contrário. Então aqui vai ser L, porque eu tenho L, M, N. E eu escrevo esse L aqui, porque eu estou pulando uma, né? É o segundo, o quarto e o sexto termo nessa sequência. Quais seriam os dois próximos? Se a questão perguntasse. Né? Quais seriam os dois próximos? Aqui seria I, J. E L, qual é o que vem antes de L? Não sei se tem K, né? Seria K. K, L, M, N, não é isso? Então seria L, I, K, J. Vamos lá, próxima. Então, acabou o nosso bloco de questões de sequências de letras. Agora vamos pensar nas sequências de palavras. As questões envolvendo a sequência de palavras podem envolver quantidade de letras, número de vogais, número de consoantes, pode envolver rimas, tá? Pode associar os nomes dos números a palavras. Então a gente vai ver que as palavras as sequências de palavras brincam bastante com muitas coisas. Pode, como eu falei, né? Primeira letra, última letra. Então a primeira letra pode avançar em ordem alfabética, a última letra pode ser as vogais, enfim, a gente vai ver as possibilidades. Na maioria das vezes, eu não sei, eu não tenho como saber qual é a próxima palavra. Como assim? A gente vai ter uma sequência de palavras, sei lá, 4 palavras. Não é que eu vou saber certamente, não é que eu vou saber exatamente qual é a quinta, mas a questão tem que te dar ferramentas para, dentre as 5 alternativas que a questão te dá, você determinar qual é a única possibilidade verdadeira. Entenderam? Então essas questões é mais por eliminação do que como os números, né? Nos números a gente já sabe qual é o próximo, as letras também, a gente já sabe qual é o próximo termo. Nas palavras vocês não vão saber. Vocês vão marcar entre as 5 alternativas qual é a que se encaixa, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai ver as sequências que podem estar relacionadas com os números de letras de cada palavra, com o número de vogais ou o número de consoantes. Por exemplo, exemplo 1. Eu que fiz esses exemplos, eu trouxe tudo com comida, com fruta, verdura. Mas as questões não são assim não, as questões são com qualquer palavra. Quaisquer palavras. Uva, pera, melão. A próxima é isso que eu falei. Não é que vocês vão adivinhar qual é a fruta que a pessoa vai escolher, né? Mas qual é o padrão aqui? Aqui eu tenho 3 letras. 3 letras. Aqui eu tenho 4 letras. Aqui eu tenho 5 letras. Então a próxima palavra, apesar de eu não saber qual é, tem que ter 6 letras. E se vocês estiverem certos, se for realmente isso que a questão está perguntando, nas alternativas A, B, C, D, E, só vai ter uma palavra com 6 letras. Vocês vão marcar essa. Nesse caso, seria banana. Eu pensei, né? Próxima questão. Alho, cebola, agrião. Vamos pensar? Aqui tem 4 letras, aqui tem 6, aqui também tem 6. Então não é a quantidade de letras que está contando nessa questão. O que é que eu vou pensar agora? Vamos pensar nas vogais? Alho, tenho 2 vogais. Cebola, tenho 3 vogais. Agrião, 4 vogais. Então, não sei qual é a próxima palavra. Não vou adivinhar, não é esse o meu dever. Mas eu sei que tem que ter 5 vogais. Então vocês vão procurar nas alternativas a única palavra que tenha 5 vogais. Nesse caso, eu botei manjericão. Tá? Um O, um O, um O. Esse tipo de questão abre margem a várias interpretações, né? Então, se eu pensasse que cada palavra aqui teria que ter um O,
Estaria certo? Está. Porque alho tem um O, cebola tem um O, agrião tem um O. Mas você teria que ver se nas alternativas manjericão seria a única palavra que tem O. Se tivesse duas palavras com O, não seria esse raciocínio da questão. Você vai ter que pensar em outro. Tá bom? Realmente as questões de sequências de palavras são bem vagas, né? A gente pode pensar em várias coisas. Mas geralmente pense nisso. Por exemplo, ele poderia ser terminado em O. Aí seria mais exato, entendeu? Mas nesse caso, cebola não termina em O. Então, outro tipo de sequências que pode acontecer. Então, são padrões envolvendo a primeira ou a última letra. Por exemplo, abóbora, batata, cenoura, dendê. O que está acontecendo? Vocês enxergam? Então, exatamente. Primeiro eu começo com A, depois com B, depois com C, depois com D. A próxima palavra tem que começar com E. Então, nas alternativas, vai ter só uma palavra que começa com E. Ok? Nesse caso, eu coloquei espinafre. Tá? Aí, nesse caso, se você contar as letras, contar as vogais, não vai dar certo. 4 vogais, 3 vogais, 4 vogais de novo, 2 vogais, tá vendo? Pode até ser que vocês achem outro padrão aqui que aconteceu por acaso. Mas, enfim. Exemplo 2. Jaca, abacate, kiwi, coco. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Termina com A, termina com E, termina com I, termina com O. A outra tem que terminar com U. A colega falou umbu, mas eu coloquei caju. Mas enfim, só teria uma alternativa terminada em U, tá bom? Poderia ser umbu também. Vamos fazer essas questões? Para vocês treinarem aí. Vamos lá, 2.11. A sucessão seguinte de palavras obedece a uma ordem lógica. Escolha a alternativa que substitui X corretamente. Vamos lá. Rã, Luiz, meio, parabelo. Qual a próxima palavra? O que está acontecendo, né? Eu tenho aqui uma vogal na primeira palavra. Depois, duas vogais. Vocês pensaram em outra coisa? 3 vogais. 4 vogais. Então, a próxima palavra tem que ter 5 vogais. Calçado, 3 vogais, não é. Pente, 2 vogais. Lógica, 3 vogais. Sibipuruna, que palavra é essa, gente? Vocês conhecem? Uma árvore? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ignorância minha mesmo. Letra D. E soteropolitano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, a resposta certa é a letra D. Vocês pensaram diferente? Foi por acaso que caiu letra D, né? Então, pode ser que tenha outro padrão aqui envolvido? Pode. Pode ter outro padrão aqui que eu não enxerguei. Tá? Desde que bata, de que seja coerente, tudo bem, tá certo. Questão 2.12. A seguinte sequência de palavras foi escrita obedecendo a um padrão lógico. Pata, realidade, tucupi, voto. E aí, qual foi o padrão que vocês enxergaram? A última letra, né? A nossa tendência é pensar no número de letras, mas a gente vê que não tem um padrão, né? Quase. Então, depois de um tempo a gente observa que é A, E, I, O, a última letra tem que ser U. Dessas alternativas, a única que termina em U é shampoo. Ok? Próxima questão, 2.13. Analise a sequência de palavras. Primata, segmento, terminar, quadra, quilombo, sexualidade,
sétuplo. Das alternativas abaixo, a palavra que mantém uma sequência lógica é... observe uma coisa. Eu falei para vocês alguns tipos de sequência de palavras. Claro que é impossível falar de todos, porque a pessoa que faz a prova pode inventar uma sequência qualquer de palavras. E não necessariamente tem que casar em algum critério que a gente estudou aqui, entendeu? Então, essa questão mesmo, vocês vão encontrar questões que envolvem sequências diversas, que não estão em nenhuma dessas que a gente estudou. Como essa, por exemplo, né? A gente não viu esse tipo de questões especificamente. Exatamente. Então, o que é que está acontecendo aqui? Primata, segmento, terminar, quadra, quilombo, sexualidade, sétuplo. Então, eu estou associando palavras com primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Difícil essa, hein? Muito difícil. Essa é bem difícil. Mas enfim, vão ter sequências que brincam sempre com números. Tá? A gente vai ver uma questão. Eu vou adiantar, vou dar uma dica para a próxima questão, mas não vou dizer qual é. Tem uma questão aí na frente que brinca com rima de número. As terminações lembram os números. Enfim, isso é comum, tá? Associar palavras a números e vocês pensarem na ordem dos números. Ótimo. Então, os colegas vão trazer questões de sequências das provas anteriores para a gente resolver aqui em sala. Mas enfim, a gente começou hoje a estudar sequências, né, com números. O que é que eu vou pensar quando eu ver uma sequência de números? Em somar uma constante, em multiplicar, em somar os termos anteriores, em multiplicar os números anteriores, em pensar em quadrados perfeitos, em números primos, né, em múltiplos, em números pares, números ímpares, tem que pensar tudo isso. E também nos nomes dos números. Pensar se os números começam com a mesma letra, se tem a mesma quantidade de letras, tá bom? Sequência de letras, posso ir avançando na ordem alfabética, ou as letras também podem representar um mesmo, podem representar algum significado, como a gente viu, né? Com os dias da semana, os meses. E sequência de palavras, pode brincar com a primeira palavra, a última palavra, né? Última letra, desculpa, primeira letra, última letra, associada aos números, enfim. Então é isso. Amanhã temos a nossa próxima aula. A gente continua com sequências. Vamos ver sequências de figuras. Resolver mais problemas. E é isso. Até amanhã.